Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Bom, nesse Chester News eu quero falar sobre as eleições municipais, né, que elegeram os vereadores, prefeitos. Vários cientistas políticos falam que as eleições municipais brasileiras, né, que acontece geralmente no meio do mandato presidencial e dos governadores, servem como uma espécie de, assim, um prognóstico de como está caminhando a opinião pública, né, do eleitorado brasileiro. Eu vou pôr na descrição dos vídeos todos os que as notícias, os artigos que eu analisei para fazer esse vídeo. Eu gosto muito de fazer a lição de casa, né, analisar tudo para fazer uma análise bem assim, trazer para os meus seguidores só assim o mais relevante. É, foi, a, nem, eles tiveram vários memes, né, na internet que o PT não conseguiu nenhuma capital relevante, virou até uma questão meio de chacota. Só que o PMDB, que é um partido do Centrão, né, eles chamam de é um partido que assim no Congresso ele é meio dividido na política na União, na federal, né, na política nacional, mas nas cidades onde que existem os municípios, as cidades, eles são muito fortes. Então, assim, mais uma vez o Centrão mostrou que domina a política local, né, das cidades brasileiras, e o PT não conseguiu nenhuma capital relevante. Eu acho interessante também a expressiva votação do Boulos na capital de São Paulo, né, 40%, e a Manuela Dávila, que são de extrema esquerda. Eles realmente se suavizam, né, para tentar ganhar eleições. É uma tática da extrema esquerda fingir que é de centro-esquerda, que é, na verdade, eles parece que eu acho que graças ao trabalho de conscientização que o professor Olavo de Carvalho fez, a sociedade brasileira não cai mais nessas pegadinhas da esquerda de suavizar, né, de tentar falar que não são radicais. E eu também achei muito interessante a análise que o Fernando Henrique Cardoso fez. Ele pode estar meio, né, já está idoso, tudo, mas ele é uma pessoa muito influente no PSDB ainda. Ele falou, ele, assim, às vezes faz umas análises que não tem muito sentido, mas várias análises que ele faz realmente tem muito sentido. Essa que ele falou, por exemplo, eu também concordo, veio com o que eu achei também dessa eleição municipal. Ele falou, por exemplo, que o eleitorado está se movendo para o centro. Eles, devido o PT não ter conseguido nenhuma capital relevante e todos os indicados que o Bolsonaro também apoiou também não ganhou. Então o que acontece? Parece que os extremistas estão perdendo força nessas eleições municipais brasileiras, o que pode ser um indício que o brasileiro tenha voltado para o centro, centro-direita e centro-esquerda. E tem os petistas fanáticos, né, extrema esquerda, e os bolsonaristas fanáticos de extrema direita, pelo jeito estão perdendo força. Foi aquilo que eu falei nos vídeos anteriores. O Bolsonaro, se ele quiser ganhar, ele vai ser obrigado a dialogar com o centro e também deixar de ser radical, porque senão, se o eleitorado, eu falei isso antes das eleições, eu falei, ó, tô achando que tá tendo caminhando pro centro e as eleições confirmaram aquilo que eu já tinha de intuição, né, que estava acontecendo na política nacional. Teve a questão do hacker, né, que invadiu o TSE, que foi preso em Portugal, que invadiu os sistemas eleitorais. Ainda continua a discussão se os sistemas eleitorais brasileiros são seguros ou não. O Barroso, que é o presidente do TSE, disse que é seguro, entendeu? O Bolsonaro falou que queria voltar à questão do voto impresso para trazer mais segurança. Eu particularmente eu acho que nenhum sistema que existe que o ser humano cria é totalmente seguro. Então, assim, eu acho que por ser um sistema eletrônico, ele deveria ter alguma forma de ser auditado, porque peritos da PF uma vez viram que podiam as urnas eletrônicas serem fraudadas
Então, assim, não é questão de conspiração ou narrativa de conspiração. Realmente, eu acho que o sistema eleitoral brasileiro ele tem que ser seguro. E principalmente agora, depois da pandemia, os hackers eles aumentaram. A questão da segurança cibernética ela é muito forte. Então, assim, não é questão do Brasil. Tentaram também violar o sistema americano, né, pelo que a gente viu nas eleições. Muitos indícios de fraude. Então, assim, nenhum sistema é totalmente seguro. O que eu acho que a gente tinha que fazer, e o Barroso, eu acho que ele devia de parar de ficar assim, quem é contra o sistema eletrônico é conspirador. Não, a gente tem que sempre, ele tinha que ter uma abertura para falar, não, sempre podemos melhorar, podemos reforçar. Inclusive o TSE está estudando o voto pelo celular, ele já fez uma chamada pública para empresas de tecnologia nessa área de startups Gov, né, do governo, de fazer pelo celular. Eu acho que as urnas eletrônicas elas serviram muito bem ao propósito, mas ela já é igual o próprio Barroso falou, é um aplicativo já, né, da década de 90 e já está ultrapassado. Eu particularmente acho que existem certificados digitais, existe tecnologia já de cartórios no mundo inteiro que validam documentos e, né, eu acho que é possível fazer uma eleição segura. Tem sistemas de banco que são seguros, assim, tem muito menos fraude do que no passado. Então eu acho que o governo está aberto a novas tecnologias nas eleições é essencial. Eu realmente concordo com a análise que o Fernando Henrique Cardoso fez, o ex-presidente, né, do PSDB, que o extremismo está diminuindo no Brasil. Eu particularmente acho bom isso, porque a política ela é a arte do diálogo e o extremismo ele barra o diálogo. Então, assim, a política é a síntese de. Porque na política existe sempre o contra e o a favor. Por isso que eu acho que a política americana funciona bem. Ou você é republicano ou democrata. No Brasil, você é de esquerda ou de direita. E qualquer grupo, não é só política nacional, você pode ser contra ou a favor de uma ideia. Então, assim, a política ela só precisa de dois lados para funcionar. Só que se os dois lados eles querem um eliminar o outro, isso trava a política. E a arte da política é você fazer uma coisa que os dois lados concordam. Não, se os dois lados que são opostos chegaram a uma terceiro a um resultado é porque aquilo é bom. Então assim a política é a arte do diálogo. Inclusive eu estou escrevendo, né, o meu livro. Eu estou falando de política e realmente eu vou escrever agora. Eu estou iniciando as pesquisas para escrever o Unicracia volume 3, que eu vou escrever, que é da série Unicracia, que eu vou falar a parte ideológica e política do meu livro, vai chamar Unicracia, volume 3, parte política, globalismo versus antiglobalistas. Eu vou falar da questão da ideologia do globalismo, porque eu falo da unicracia, né, a questão do governo mundial, e nesse volume 3 que eu pretendo lançar no final desse ano, eu vou colocar as bases dessa luta entre os globalistas e os antiglobalistas, que talvez seja a tônica da polarização do século XXI. Pelo que tudo indica, nas duas décadas do começo do século XXI, os globalistas e os antiglobalistas estão cada vez aumentando a polarização. Eu falo nesse tema na Unicracia e vou falar nesse volume 3. A série da Unicracia, para quem não conhece, é um tema que eu falo sobre o federalismo mundial, a instalação de um Estado mundial, a reforma da ONU, da paz mundial. É um trabalho acadêmico, uma pesquisa séria que eu fiz. As pesquisas eu comecei há mais de 10 anos, em 5 anos eu comecei a escrever o livro. Então, assim, são mais de 10 anos de trabalho que eu fiz, de pesquisa séria e isenta. E eu vou falar sobre isso, essa questão da ideologia e a parte política. Porque muitos achavam que a globalização era uma coisa técnica, mas não, tinha uma ideologia por trás. Então, assim, a globalização ela não foi um movimento neutro. Isso é importante porque mostra realmente que a ideologia, a política, ela está por trás de tudo. E, assim, eu achei legal, resumo, as eleições, elas mostraram que o extremismo está diminuindo no Brasil. Eu, particularmente, sou favorável a isso, porque a política, ela trava, ela gera insegurança, ela gera aumento da polarização, da discórdia, e isso não é bom. Que isso atrapalha a economia, os investimentos, que a política ela tem que dar segurança para o setor privado para a economia crescer. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News, se quiser se inscreva no canal e obrigado pela atenção.